na Constituinte de 1823, se discutiu quanto à criação de 2 cursos jurídicos e pensou-se, naquela época, nos locais ideais para a instalação destes cursos. Essas 2 faculdades, uma ao norte e outra ao sul, é o começo desse processo de autonomia. Ela completa a independência, coroa a independência brasileira, né? Já no período colonial, os próprios jesuítas queriam ter fundado escolas superiores no país e eles foram impedidos. Eles só puderam criar as escolas, os grandes colégios que eles tinham na Europa inteira, no caso de Portugal, só no Reino mesmo, não no ultramar, como se dizia. Então havia uma grande expectativa. Os brasileiros que queriam se instruir, que queriam se formar, precisavam ir a Lisboa, a Coimbra, né? De modo que tinham que ir à corte. Essas 2 instituições são criadas justamente poucos anos depois da proclamação da independência. O objetivo, um dos objetivos pelo menos, era o de criar uma elite administrativa e jurídica formada no Brasil. Dom Pedro I pensou nisso e criou 5 anos após a independência do Brasil, em 1827, no dia 11 de agosto, as 2 primeiras faculdades de Direito, que o objetivo era de preparar os administradores e os políticos brasileiros. Os cursos jurídicos eles foram criados em 1827, mas a discussão em torno da criação de uma universidade ou de um curso jurídico já antecedem esta data. Logo após a proclamação da independência, os estudantes brasileiros que estudavam em Coimbra eram bastante hostilizados. Como havia esse clima de hostilidade para estudantes brasileiros, para os brasileiros de uma maneira geral, mas principalmente para os estudantes de direito, a discussão a respeito da criação de cursos jurídicos no Brasil foi acelerada por essas 2 razões. Criar a elite nacional e evitar os constrangimentos pelos quais os brasileiros vinham passando em Coimbra. O curso jurídico, originalmente, é chamado Curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Isso já remete necessariamente à ideia de que não se trata apenas de estudar rigorosamente o direito, mas também estudar as ciências sociais. As ciências sociais porque havia uma necessidade de uma formação voltada para a diplomacia, para uma burocracia, a organização social e organizacional administrativa no Brasil. Desde delegado de polícia, até ministro, até embaixador, até primeiro-ministro, na época que o Brasil era um regime parlamentarista monárquico, vieram das 2 faculdades de Direito. Claro que num país enorme como o Brasil, cada um queria puxar a faculdade de Direito para o seu estado, para a sua província, para a sua região. Houve uma grande discussão, a gente tem que pensar que no século XIX o país já é imenso e os meios de comunicação são muito restritos comparados aos de hoje. Então havia essa ideia de que nós deveríamos ter 2 escolas, uma no norte e uma no sul. Houve várias propostas. Uma delas era de que a universidade e as faculdades, para começar, ficassem no Rio de Janeiro. Mas alguns alegavam justamente que ela ficaria muito próxima do poder, muito próxima dos órgãos de poder. E talvez fosse melhor elas ficarem mais afastadas. Então há várias razões pelas quais, no fim, eles decidem
criar uma faculdade no sul e uma faculdade no norte, como eles diziam naquela época. Acabou prevalecendo a tese de que São Paulo e Olinda seriam os lugares mais adequados. Não é só importante a gente pensar na fundação dos cursos jurídicos em 1827, 5 anos depois da independência. É interessante a gente relacionar também com os episódios de 1924. Se deixasse Pernambuco de fora, Pernambuco é um estado que sempre se caracterizou por se rebelar contra ingratidões e contra posições adversas do governo central. Por isso, Pernambuco perdeu 2/3 do seu território. Toda a província do São Francisco, o estado de Alagoas, que integravam a província de Pernambuco, foram tirados como punições. Pernambuco se levanta contra a Constituição de 1824, achando que ela era ilegítima, porque não tinha sido resultado de uma Assembleia Constituinte, tinha sido dada, outorgada pelo imperador, e Pernambuco pega em armas contra isso. E conquista o Nordeste, e esse movimento se difunde pelo Nordeste. Organiza-se isso que se chama Confederação do Equador, que teria redundado, se fosse vitoriosa, num outro país, numa divisão do Brasil, não é? E foi derrotada. Diante de fatos como esse, era preciso evitar que o Brasil se fragmentasse como a América Hispânica se fragmentou. A obsessão do Dom Pedro I, a obsessão do Dom Pedro II e dos seus primeiros ministros e ministros era a fragmentação do Brasil. E essa rebeldia de Pernambuco vai, de certo modo, se amortecer exatamente com a Faculdade de Direito, com os estudos constitucionais que a Faculdade de Direito vai proporcionar, né? Exatamente essa meditação, essa análise da Constituição do Império vai desenvolver aqui em Pernambuco uma corrente moderadora, uma corrente de opinião moderadora contra os radicalismos que tinham acontecido em 1824. De modo que a criação da faculdade aqui é absolutamente fundamental para a história geral do Brasil e para a história de Pernambuco especificamente. A localização da faculdade lá foi por óbvios motivos políticos. Em Olinda, em função da independência, da importância que a antiga capitania hereditária, situada em Pernambuco, teve, era mais ou menos natural. Havia uma influência muito grande daquela região em todo o Nordeste do Brasil. Agora, com relação à criação do curso em São Paulo, tem um aspecto quase que folclórico. Vários argumentos foram apresentados pelos conselheiros ao imperador Dom Pedro I, argumentos que iam desde o fato de que o clima aqui era mais frio e, portanto, as pessoas se sentiriam mais à vontade, até o argumento de que, como aqui era uma cidade muito pequena, que vivia da pequena agricultura, não haveria distrações para os alunos, eles não teriam mais nada para fazer, a não ser estudar direito. E o argumento mais importante foi o fato de que São Paulo estava no caminho, próximo ao Porto de Santos, o que facilitaria a vinda dos estudantes do sul do país e também de Minas Gerais. Naquela época mesmo era muito simples a vida que se tinha em São Paulo. São Paulo não era uma cidade com muitas atrações, uma cidade pequena. E imaginava-se então que os estudantes, vindo para cá e não tendo o que fazer, tivessem efetivamente que estudar.
E optou-se especificamente em Pernambuco, a cidade de Olinda, que à época era a capital. A Olinda deixa de ser capital, passando a ser o Recife, em 1827. E Olinda nas discussões, foi mencionada como um local em que os estudantes poderiam viver uma vida tranquila e ali desenvolver as suas atividades acadêmicas. Em 1825, o presidente da província, Lucas Antônio Monteiro de Barros, ele, já pensando em que a província solicitasse também, participasse, né, daquela discussão para receber a Academia de Direito, ele resolveu investir na educação. E, dentre as atividades, dentre a infraestrutura, ele criou a primeira biblioteca pública de São Paulo em 1825, com a coleção adquirida do bispo Dom Mateus de Abreu Pereira, que havia falecido em 1824, e ele colocou esta coleção junto com a Biblioteca dos Franciscanos, né? Então, em 1825, nós já tínhamos uma biblioteca pública. Quando da discussão dos cursos jurídicos, o Arouche Rendon, que era deputado, ele defende São Paulo, dizendo que aqui tinha sim uma infraestrutura e que nós tínhamos uma biblioteca muito boa, que já contava com cerca de 5.000 volumes. Naquela época, São Paulo é uma cidade pequena, tem cerca de 10 mil habitantes, segundo alguns historiadores. Ela é uma cidade pequena, é uma cidade de passagem, porque a economia de São Paulo é uma economia de passagem. O café ainda não é aquela cultura que virá a ser importante ao longo do século XIX. E é uma cidade, quando a gente vê as descrições da época, relativamente bucólica. Todo mundo fala ainda da garoa, que à noite desce uma neblina, a cidade fica toda quieta. Essa era um pouco a situação da cidade de São Paulo. O país, por sua vez, tinha uma elite intelectual, se eu pudesse dizer assim, muito pequena ainda, né? Justamente porque não havia escolas, não havia universidades, não havia cursos superiores. Esse era um pouco o panorama do país, tanto em termos culturais, quanto a cidade de São Paulo, uma cidade muito pequena, provinciana, calma. Alguns diziam que essa era uma das vantagens de mandar os alunos para cá. De repente chegaram aí jovens, né, fazendo festas, fazendo serenatas, começaram a fazer peças de teatro, fazer literatura, né? Álvares de Azevedo estudou aqui, né? Escreveu o livro A Noite na Taberna. A história da cidade de São Paulo, indiscutivelmente, representa uma virada na história da cidade. Porque São Paulo passou a ter, digamos, uma população duplicada. Além da população que habitava aqui a cidade, a população também dos estudantes. E essa população de estudantes e de professores introduziu na cidade hábitos culturais que até então a cidade não tinha. Então, a Faculdade de Direito em São Paulo passou a ocupar um espaço cultural de uma referência intelectual que a cidade antes desconhecia. Multiplicou-se o número de livrarias, o número de casas teatrais, o número de saraus, de gabinetes de leitura. Tudo isso cresceu muito com a vinda da faculdade, com a instalação da Faculdade de Direito em São Paulo. E praticamente tudo que se fazia aqui na Faculdade de Direito ganhava enorme repercussão na cidade e no país, porque aos poucos, enfim, foram saindo os primeiros alunos, os primeiros egressos, isto vai formando uma elite nacional, uma elite que se espalha por todo o país. Então, o impacto foi extraordinário desde o início. Havia muita expectativa em relação à criação dos cursos jurídicos, e isto mudou completamente a cidade de São Paulo e teve uma importância fundamental para a formação.
de elites intelectuais e políticas, político-administrativas do Brasil. Toda a literatura jurídica, e não apenas literatura jurídica produzida no século XIX, é basicamente uma literatura produzida aqui em Olinda, ainda que as gráficas não estivessem todas em São Paulo, muita coisa fosse impressa no Rio de Janeiro ou até mesmo na Europa. Depois da criação do curso, a biblioteca cresceu muito, se expandiu muito. O próprio comércio de livros na cidade de São Paulo e no Brasil ganhou um impulso depois da criação dos cursos. No início da academia, era a convivência conflituosa entre o primeiro diretor, né, o Arouche Rendon, e o primeiro professor, o Avelar Brotero. Né. O Arouche Rendon já era um senhor de idade, né, não era jovem, então ele talvez tivesse uma certa dificuldade no relacionamento dele com o Avelar Brotero. O Avelar Brotero parece que meio irritadiço, então isso tem nos manuscritos, na história da academia, inclusive o Arouche Rendon solicitando ao imperador, né, que ele queria deixar a direção da escola porque ele não aguentava mais. Então tem situações bastante pitorescas, né, dessa convivência. O primeiro diretor nomeado é o Marquês de Olinda, mas o Marquês de Olinda não pôde assumir, porque ele estava lá na política do Rio. Então, é um diretor substituto, que é a grande alma da faculdade dos primeiros tempos, é Lourenço José Ribeiro. Ele é o diretor e é também o professor da primeira cadeira. E ele é um grande comentador da construção do Império, porque ele é uma grande alma aí personaliza bem a faculdade nesse começo. Mas houve outros grandes nomes na fase olindense, Pedro Altran, por exemplo, um nome que é básico em matéria de direito processual, que é Paula Batista. Há grandes nomes da faculdade na primeira época de Olinda. Também na época do Recife, mesmo antes de Tobias, também houve grandes nomes. Clóvis Bevilacqua, no livro História da Faculdade de Direito do Recife, diz que o Frei Bandeira de Melo informou que todo o lanço do primeiro andar do mosteiro e mais uma sala no andar térreo da parte do mosteiro que dá para o mar fora reservada ao curso jurídico. O salão principal da faculdade era esta grande sala por cima da sacristia. O atual capítulo era a sala do quarto ano, e a sala por cima do referido capítulo servia de sala de aula para o primeiro e o quinto ano. As 5 celas que ficam entre a sala do primeiro e quinto ano e o salão serviam as 2 salas mais próximas do salão, de secretaria, e as 3 salas contíguas de gabinete de estudo para os leitos. Então, o curso jurídico ele foi instalado, efetivamente, no Mosteiro de São Bento em 1828. Foi criado em 1827, mas instalado em 1828, em maio de 1828, e as aulas iniciaram em junho de 1828. Bom, isso é um mosteiro, então um local de oração, e o mosteiro foi escolhido porque se tratava de um local em que havia muitas salas disponíveis, porque desde o final do século XIX já havia a proibição, ainda sob o Império Português, havia a proibição do ingresso de noviços. Então o mosteiro estava meio que subutilizado. Então o Mosteiro de São Bento foi escolhido, esta sala que funcionou como uma biblioteca da faculdade, algumas salas de aula que serviram, algumas celas inclusive serviram como salas de aula.
mas a vida monástica não se mostrou compatível com uma vida universitária. E, em razão disso, surgiram alguns reclamos, tanto da parte dos monges, como também da parte dos próprios estudantes, em razão da estrutura precária do mosteiro para abrigar aquela escola. Então, pensou-se numa solução. O antigo Palácio dos Governadores, que fica próximo ao Mosteiro de São Bento, aqui em Olinda, como sendo um local apropriado para que pudesse ser sediada a Faculdade de Direito, à época chamada Academia. Em 1854, quer dizer, 26 anos depois, ela sai do mosteiro, ela é transferida aqui para o Recife. Ela tem esses 26 anos de vida olindense. No Recife, ela passa por alguns prédios também antigos, um deles era chamado Pardieiro, etc. O curso é transferido do antigo Pardieiro, ou do velho Pardieiro, como assim foi denominado, inclusive pelo imperador Pedro II, para a Praça 17, no centro do Recife, no antigo Colégio dos Jesuítas. Até se fazer a construção desse prédio em que nós estamos, que é do começo do século XX, 1910. A primeira geração que se forma aqui em 1831, já nos anos 40, 1840, começa a produzir não só obras de direito, mas também legislação. Então, acho que esse impacto buscado foi alcançado. Quando nós chegamos no fim do Império, por exemplo, já tem gente que fala que nós não precisamos mais de tantos bacharéis, porque vários cargos que eram exclusivos dos bacharéis, particularmente na magistratura, já estavam preenchidos. Portanto, durante o Império, ela cumpriu plenamente essa função e, na minha opinião, continuou cumprindo nos anos seguintes, na República, na Primeira República e em seguida. A liderança foi sempre, pelo menos, digamos, no século XIX e na primeira metade do século XX, a condução do país nasceu das faculdades de Direito. Eu acrescentaria até que mesmo a condução em termos econômicos, porque nas faculdades de Direito se estudava economia política, finanças. Então, os primeiros economistas foram, pelo menos uma boa parte deles, formados nas faculdades de Direito. Tobias Barreto, né, que dá nome à nossa casa, a Casa de Tobias Barreto, Clóvis Bevilacqua, Epitácio Pessoa, que foi presidente do nosso país e foi professor por um tempo da nossa Faculdade de Direito. Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Castro Alves, todos esses nomes passaram por aqui. O Tobias Barreto. Então você teve digamos, os principais atores do mundo jurídico ou passavam por São Paulo ou passavam por Pernambuco. E havia uma interligação. Por exemplo, pessoas como Rui Barbosa estudaram cá e lá. Castro Alves estudou lá e cá. Essas duas faculdades, o que é que ensinavam? Ensinavam as ordenações do reino. Ordenações afoncinas, do rei Dom Afonso de Portugal, manuelinas, do rei Dom Manuel de Portugal, e filipinas, que vinham da Idade Média até o Renascimento. Essas ordenações estavam completamente ultrapassadas pela realidade. Era preciso criar um Código Civil, antes de mais nada, para organizar a sociedade civil brasileira. Era preciso organizar um Código Comercial, que foi o primeiro, antes do Código Civil, ainda na monarquia. Era preciso organizar um Código Penal, que tardou na República, só veio no século XX. As ideias que chegam inicialmente para o curso jurídico, o curso de Ciências Jurídicas e Sociais, são ideias, evidentemente, transmitidas através de obras que eram a semelhança do curso jurídico de Coimbra, adotadas. Então, nós temos obras basicamente do direito português, obras com influência, em certo sentido, do chamado jusracionalismo francês, ou de linha, evidentemente, francesa,
mas muito mais aquela linha daquilo que se praticava em Portugal, em Coimbra. A partir de meados do século XIX, nota-se já o influxo de outras ideias. E aqui no caso do curso jurídico pernambucano, nós tivemos com mais força, principalmente após a segunda metade do século XIX, o influxo de ideias alemães e de outras ideias francesas, principalmente com a Escola do Recife. Elas tinham uma ênfase muito grande na praxis jurídica. Eram faculdades, inclusive, com a cadeira de Economia Política em 2 semestres. A ênfase delas nunca foi em Filosofia do Direito. Sociologia do Direito ainda não era conhecida, mas Filosofia do Direito já existia. Nunca foi. Nunca. A ênfase era administrativista e economicista. Era essa a visão que eles tinham. Tobias é um homem magnífico, um homem sem época. Até hoje ele é moderno em suas concepções libertárias. E o Sergipano, que veio estudar em Pernambuco, veio estudar na Universidade de Pernambuco. E construiu não só um direito, mas uma poética, uma filosofia encantadora. Porque o argumento de Tobias, com razão, secundado por Silvio Romero, Tobias veio de Sergipe para o Recife, onde veio a falecer como professor da Faculdade de Direito, e Silvio Romero veio de Sergipe para o Recife, do Recife prosseguiu para o Rio de Janeiro, onde se tornou um dos fundadores da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e da Academia Brasileira de Letras. Ambos vinham da chamada Escola do Recife, que era um movimento de ideias em torno de Tobias. E de Silvio, não esqueçamos a importância de Silvio Romero. O que ambos diziam, sobretudo Tobias, é que todo esse praxismo, todo esse administrativismo das 2 faculdades estava baseado em conceitos arcaicos ou anacrônicos e que era preciso modificá-los completamente. Ver o Brasil não só do ponto de vista do Estado, mas do ponto de vista da sociedade. Daí que Clóvis Bevilacqua, aluno e discípulo, confesso, de Tobias Barreto, se tornou o autor do primeiro Código Civil brasileiro. Ele já estava transferido ao Rio de Janeiro, onde tinha se tornado consultor jurídico do Itamaraty, já naquele tempo. E só recentemente tivemos o novo Código Civil, atualmente vigente, já no século XXI. Clóvis Bevilacqua participou da criação do nosso direito comum, nosso direito civil, era um estudioso do direito formidável. Temos uma tendência para fazer uma leitura muito crítica da formação das elites brasileiras e acho que, em parte, essa crítica é uma crítica pertinente, é uma crítica procedente. É possível que na história do ensino superior, em outras localidades, e é possível que esse seja até o caso português, acho que a universidade foi pensada, esteve atrelada a projetos nacionais. Não é diferente a situação brasileira e não é diferente a contribuição que as escolas de direito de São Paulo e de Olinda e de Recife ofereceram. Mas, ao longo do tempo, acho que esta não seria uma crítica completamente leviana, a preocupação passou a ser muito mais com a formação de uma elite privada e não com a formação de uma elite que pensasse os problemas do país, a administração pública, as lideranças políticas, muito mais uma elite que atendesse a interesses privados da própria elite do que uma elite preocupada com os interesses públicos, com os destinos políticos da nação. Então, há muita crítica em relação a isso. Mas, de outro lado, não é tarefa fácil para um país da dimensão do Brasil manter, ainda que isso tenha custado muito, manter a unidade política, a unidade nacional, a unidade linguística com um território do tamanho que é o território brasileiro. Quem fez isso? Foram elites formadas aqui, formadas em Olinda. Isto tem seus méritos, e nós não podemos
deixar de lado o papel que os cursos jurídicos tiveram para isto, né? A história do Brasil, a história político-institucional do Brasil, é uma história muito vinculada aos nossos cursos jurídicos.